Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a Bob Dinamite aqui, sala de imprensa. Tava 2-1 Vasco, finalzinho do jogo, faltando 6 minutos para acabar e o Vasco tomou o gol de empate. Ficou um gosto amargo. Vamos trazer o técnico Rafael Paiva para analisar este resultado. O Vasco esperava 3 pontos dentro de casa, 4 jogos sem vencer e terça-feira tem o jogo com o Atlético Goianiense. Perrete ficou no banco, Coutinho no banco, o GB, né, o Gabriel, fez seu primeiro gol como profissional. Vamos falar de tudo isso. O técnico Rafael Paiva disse que o negócio é desumano. Vamos acompanhar? Vamos soltar a entrevista coletiva dele aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, dá um joinha para fortalecer o nosso trabalho e a gente já traz de imediato o Rafael Paiva para falar conosco a respeito dessa situação. Análise do jogo, porque 2-2 se o Vasco estava ganhando e cedeu o empate no finalzinho. Fala aí, senhor Rafael. Uma vitória que escapou no finalzinho, né? Tomar um gol aos 43 minutos. Nos deixou muito frustrados, né? Porque a gente fez um excelente segundo tempo, na minha opinião, e a gente conseguiu dominar muito o Red Bull no segundo tempo, criamos chances, bola na trave, e realmente a gente tomou um gol ali no final que a gente não estava esperando, porque a gente estava, né, com um bom controle do jogo na maior parte do segundo tempo, principalmente, até no primeiro tempo, depois do gol. A gente conseguiu ficar com a bola, conseguiu fazer o que a gente trabalha, o que a gente gostaria de evoluir, né? E a gente não conseguiu mostrar nos últimos jogos. E a sequência de 4 jogos fora é muito pesada. Jogo a cada 3 dias é muito pesado. A gente precisa zelar pela saúde dos jogadores também. Então, alguns jogadores estavam no limite físico ali e já não estavam conseguindo mais performar da forma que a gente sabe que eles performam. E a gente fez algumas mudanças para realmente tentar deixar o time mais saudável para o jogo e oportunizar também, mostrar a força que tem o grupo, a força que tem os meninos que entraram, a força do GB, que a gente já conhecia. E a gente tem que trabalhar com o nosso grupo todo. E tem um grupo qualificado e eles deram a resposta hoje, apesar do empate no final. Queria falar do GB, meu querido Rafa. Porque hoje fez um gol, né, vibrou demais. Agora, no ano passado, ele teve uma cirurgia complicada, cruzamento ligado e tudo, cruzado, melhor dizendo. Eu queria que você falasse um pouco desse garoto, dessa recuperação, dessa evolução e da aposta dele que você tem. GB é mais um atleta da base do Vasco, extremamente talentoso, né? É um jogador de estatura que a gente acredita que, né, as pessoas acreditam que seja um 9, mas é um jogador que tem muita qualidade para jogar flutuando também. Então a gente fala que ele é um 9 e um 10 ali, né? Porque ele tem capacidade para jogar fora da área. É uma posição que a gente tem o Verrete ali, que é uma unanimidade, né? Mas é um jogador que a gente sabe que pode render também. Então eu acho que foi importantíssimo ele estrear com um gol, né, nesse ano. E é um jogador que tem muito talento, muita qualidade. Eu acho que é mais uma cria aí do Vasco, que vai dar muita alegria para todo mundo e a gente ter paciência com ele também nas oscilações, né, que ele vai ter para frente. Mas é mais um atleta aí que demonstrou o potencial que tem e vem para agregar muito ao grupo. Olá, Rafael, João Silva do canal Atenção Vascaínos. Você tinha uma sequência de 4 vitórias consecutivas e agora chega ao 4º jogo sem vencer, né? E, né, na porta um jogo eliminatório da Copa do Brasil. E você, claro, pensando nesse jogo, poupou também alguns atletas. Como é que o Vasco vai chegar para essa partida e como é que você vê a sua condição no Vasco, né, que não se fala em efetivado, ainda se trata como interino e está com uma sequência complicada? Se sente pressionado para esse jogo de terça-feira? Como é que você chega, e também todo o time, para esse confronto, tendo em vista que não vence a 4 jogos? Obrigado. Hoje escapou ali a 6 minutos essa vitória, né? Então isso demonstra o quanto o futebol no Brasil é muito competitivo e muito difícil, né? Um jogo que a gente controlou e não ganhamos, assim como o jogo do Atlético Goianiense, a gente não foi bem, o Goianiense foi melhor e empatamos o jogo. Então demonstra o nível de competitividade da Série A, da Copa do Brasil e do futebol brasileiro em geral. Me sinto motivado, acho que pressionado não, me sinto extremamente motivado.
para jogar mais uma decisão. Então, para nós é a nossa final ali, para a gente chegar nas quartas de final. O sentimento é que a gente vai evoluir, jogar em casa é diferente. Hoje a gente conseguiu dar a resposta que a gente precisava em termos de jogar, né? De mostrar para o torcedor o que a gente espera, né? Que a gente faça em ficar com a bola, em atacar, em machucar o adversário, em ter gols, bola no travessão e conseguir colocar os nossos jogadores para jogarem em alto nível. Eu acho que a gente conseguiu demonstrar esse sentimento que fica, respeitando muito a equipe do Atlético Goianiense. E a gente vai encarar como uma final, tá todo mundo extremamente concentrado para esse jogo. Time grande é assim, a gente queria muito essa vitória, ela escapou por muito pouco hoje, mas a gente tem que responder sempre. Sempre o próximo jogo é o mais importante e esse tem um caráter extremamente importante pela fase que é da Copa do Brasil. Boa noite, Léo. Gabriel aqui da Trivela. Eu queria perguntar sobre a atuação do zagueiro Léo e sobre como ficou o clima no estádio para ele. Ele falhou no primeiro gol, e logo depois a torcida começou a pegar no pé dele. Até o final do jogo, sempre que ele tocava na bola era vaiado, ficou um clima meio pesado para ele, pelo menos para quem estava vendo ali de fora. No final do jogo também saiu vaiado. E ele continuou com a braçadeira de capitão mesmo depois do Verratti entrar. Como você avalia a atuação dele e essa situação da torcida ficar pegando no pé, entre aspas, de um jogador só do time? O que eu queria falar é que a gente tem total confiança no Léo, no Maicon, no Rojas, no João quando voltar, no Lincoln, no Luiz, nos nossos zagueiros. A gente sabe que a pressão aqui é muito grande e a gente sabe que jogo a jogo a gente tem que mostrar, principalmente eles do setor defensivo, que eles merecem estar aqui, né? O Léo não tomou a melhor decisão na hora do primeiro gol. Só que ele fez, na minha opinião, uma boa partida depois, muito enfrentamento individual, ganhou a maioria dos lances, conseguiu construir e isso faz parte. Eles têm total consciência dessa cobrança da torcida, eles lidam muito bem com isso. Eu queria aqui colocar que a gente como grupo, né, essa atitude do Verratti de não ter pego a faixa é realmente para a gente mostrar que a gente está junto com todos os nossos jogadores, independente se eles vão errar ou não. A gente trabalha muito duro para tentar entregar o melhor para o Vasco. E, infelizmente, hoje a vitória estava muito próxima e se a gente ganha o jogo, talvez a gente falaria menos aqui do erro do Léo, né? Mas, apesar do erro, o erro é nosso, é coletivo também. A gente sempre fala isso e a gente está junto como grupo. E a gente tem que trabalhar para evoluir sempre. O Léo, acho que no jogo conseguiu dar a volta por cima e agora tem que mostrar no próximo jogo também. Rafael, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN, perdão. Queria que você falasse um pouco do Coutinho, assim, retornou a São Januário como jogador, né, depois de 14 anos, e da dinâmica dele, como é que você tem visto, a questão física pode pegar um pouquinho ainda, enfim, desenvolver-se um pouco, como é que você está vendo essa evolução do Coutinho, por favor. Obrigado. Coutinho é extremamente talentoso, né? Ele mostra diariamente nos treinos que ele tem uma capacidade acima da média, capacidade de tomar decisão, capacidade técnica, capacidade de chegar próximo do gol, de finalização. Realmente a gente está condicionando, né? Ele tem mostrado a cada jogo que ele está evoluindo fisicamente, porque o resto a gente sabe que ele entrega muito, é um jogador competitivo, é um jogador experiente, é um jogador que defende também. E eu acho que ele está ficando cada vez mais pronto. Acho que se a gente tem um pouquinho de paciência aí, daqui a alguns jogos, a gente vai conseguir ver a melhor versão do Coutinho, porque ele está muito motivado, ele está muito feliz de estar aqui. Ele está se doando muito nos treinos e os jogos a gente vê já que realmente ele vai contribuir muito para a gente. Tenho certeza que daqui a alguns jogos a gente vai ver a melhor versão do Coutinho aí. Aqui, professor, boa noite. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Numa das suas primeiras coletivas, desde que você voltou a ocupar o cargo de treinador do Vasco, você disse que naquele momento o objetivo era tirar o time de situação de brigar por rebaixamento. E isso vem sendo feito, o clube está na 11ª colocação. De certa forma, isso parece ter se tornado uma pressão a partir do momento que, quando o time não entrega o que a torcida espera, gera uma cobrança, até como alguns amigos colocaram, vaias, enfim. Como você analisa essa situação e como que isso tem interferido ou não no seu trabalho? Eu acho que essa pressão da torcida a gente tenta olhar pelo olhar de nos manter sempre no nosso melhor nível, né? A gente sabe que a torcida ela exige muito e ela tem o direito dela.
Acho que às vezes exagera um pouquinho, mas a gente tenta olhar realmente, a gente não consegue nunca ficar acomodado aqui, né? Realmente, entrando numa zona de Sul-Americana, eles vão querer Libertadores, entrando numa zona de Libertadores vai querer o título, e eu acho que é isso que nos move para dar o nosso melhor todo dia, porque não dá para você acomodar nunca aqui, e eu acho que é esse o peso que a torcida tem que ter sobre nós mesmo. A gente se adapta a isso, e a gente também internamente cobra muito isso, porque a gente sabe que a gente tem elenco para brigar, né? A gente quer estar cada vez mais longe do Z4, mas o campeonato é muito competitivo, é muito difícil. Você não tem jogo fácil, todos os jogos são muito difíceis, e a gente vai lutar todos os jogos para vencer, para estar no nosso limite, para estar no nosso melhor, e a gente tenta enxergar essa pressão da torcida como nosso combustível para estar cada vez melhor. Então é por esse aspecto que a gente tenta olhar e tenta trabalhar sempre. Aqui, Paiva, Alan Santos, algumas semanas o presidente Pedrinho esteve aí também falando sobre Vasco, contratações e até mesmo sobre você, sobre a sua efetivação ou não. Eu queria saber se você também conversa juntamente com o Marcelo Santana, que é o executivo do Vasco, com o Pedrinho, sobre reforços. Se você também chega até mesmo a colocar alguns nomes, o Vasco tem até dia 2 de setembro para trazer reforços. O torcedor pede alguns nomes. Eu quero saber se você também tem conversado internamente, tanto com o Pedrinho quanto com o Marcelo Santana. Sem dúvida, a gente reflete muito sobre os jogadores, sobre o mercado, a gente sabe que essa movimentação é importante, né? A gente tenta sempre buscar o que o mercado aí tem de melhor, né? A gente sabe que uma negociação nunca é simples, né? Ela é muito complexa sempre. Mas a gente primeiro tem que potencializar o grupo que a gente tem, os jogadores que a gente tem. Eu acho que tem muita qualidade no grupo do Vasco. E a gente conversa sempre, mas eu deixo essa parte de negociação para eles, né? Lógico que a gente está sempre conversando sobre os jogadores, refletindo, vendo, analisando, mas é responsabilidade do Marcelo, do Pedrinho. E o que eu posso contribuir é tentar desenvolver o que a gente já tem, né? E esperançoso se chegar a jogadores, tenho certeza que vão agregar muito aí, trabalhar com a base, eu acho que é importante a gente ter paciência e desenvolvendo os jogadores que a gente tem, né? Tentar não tirar espaço de promessas que a gente tem também, então a gente reflete muito sobre isso, mas a gente ainda tem um tempo para ver o que vai acontecer aí. Tudo bem, Rafael. Eu vou pegar uma carona na pergunta do Alan, mas só para ser mais específica num ponto determinado, a gente fala aqui sobre a sua posição, que o Pedrinho te deixa confortável, mas não tem uma definição sobre, né, sobre a sua função exatamente. E aí, nessa questão de janela, o quanto que você se sente confortável e se você se sente confortável para exigir, por exemplo, posições. Você acha que, por exemplo, o zagueiro é uma posição que é uma necessidade desse elenco, é algo que você deixa claro para essa diretoria? E se você puder falar também um pouquinho do Payet, porque dos últimos jogos, pelo que eu vi, hoje foi o jogo que ele ficou mais tempo em campo, mais de 60 minutos, acho que desde maio ele não ficava tanto tempo, e conseguiu ajudar bastante o time do Vasco, uma das jogadas, ele até participou do gol. Obrigado. Eu acho que vai muito do nível do jogador que a gente quer, né? Eu acho que jogador qualificado em qualquer posição, ele será bem-vindo, né? Não acho que é só na zaga, eu acho que em todas as posições, se vem um jogador que vai agregar, eu acho que vale muito a pena, né? O que a gente coloca na balança é o quanto, às vezes, algum jogador a gente já tem parecido, ou a gente já tem na base algum jogador que pode entregar a mesma coisa, né? Então, em todas as posições, a gente nunca fecha, né? Não acho que a gente tem nenhuma posição que a gente não precisa mais jogador, né? Porque se vier para somar, para qualificar o grupo, será muito bem-vindo, né? Independente da posição. Sobre o Payet, hoje eu acho que foi o jogo que ele melhor se sentiu, assim, né? Então a gente até tinha uma expectativa de 45 minutos e ele pediu para jogar mais, né? E realmente ele jogou muito bem hoje. O segundo tempo dele foi muito bom. A gente vê ele mais leve, a gente vê ele mais participativo em todas as fases do jogo. Hoje ele ajudou a defender, várias vezes foi cobertura dos volantes que passaram a linha dele. E ele está feliz, assim. Eu consigo ver um Payet feliz em campo, torcendo, vibrando no banco, e é essa versão do Payet que a gente quer, né? E eu acho que a gente está no caminho. A vinda do Coutinho, tenho certeza que contribuiu muito para o Payet tá mais feliz também, né? De ter um jogador como o Coutinho do lado dele, e eu acho que a gente está no caminho. Infelizmente a vitória não veio hoje, mas a gente está no caminho e as coisas vão começar a melhorar cada vez mais aí, inclusive com
com o Payet evoluindo a parte física e vai entregar muito mais para a gente. Paiva, Lineker Biondi, canal Mário Coelho Vasco, fazer essa pergunta de novo, né? Você se recuperou no Campeonato Brasileiro com alguns garotos da base. Hoje você utilizou o GB, que não fez parte, né, dessa reconstrução lá atrás. E o porquê não utilizar, já que você entrou com uma equipe alternativa com o JP e o Leandrinho inicialmente? E outra questão que a gente vem analisando muito é a falta de energia desse elenco, da comissão técnica em si, referente ao que mais se faz no futebol brasileiro, que é reclamar com a arbitragem por conta de falta de critério. Hoje, 2 minutos inadmissíveis no primeiro tempo, diante de um antijogo da equipe do Red Bull Bragantino, em praticamente totalidade da primeira etapa. Queria saber o porquê ninguém foi no árbitro e qual o critério do Léo ser o capitão, sendo que seria, né, da postura do capitão e até ali a arbitragem questionar esses acréscimos, né? Bom, vou iniciar pela arbitragem aí. No último jogo, a gente cobrou do VAR lá no Atlético Goianiense, o nosso auxiliar, né, o Alexandre Torresan, foi expulso do jogo, né? Então, às vezes é muito complicado da gente reclamar e a gente acaba sendo punido por reclamar, né? Então, a gente fala, a gente cobra, sim, mas a gente sempre fica no limite de tomar algum tipo de punição, né? Algum tipo de punição que possa prejudicar o Vasco também, né? A respeito do Léo, capitão, é uma liderança dentro do grupo, né? E assim como há outros líderes, poderia ter ido para o Maicon, poderia ter ido para o Souza, poderia ter entregue para o Verratti a hora que ele entra. São líderes como o Léo Jardim, então são jogadores experientes que têm uma liderança nata e foi muito mais por hierarquia o Léo, né? A respeito dos atletas, GB tem um baita potencial, mas é um jogador que é mais 9 do que 10 e é muito. A gente estava jogando com 3 atacantes, né? Então o Verratti é um jogador que quer jogar o tempo todo, todos os minutos, todos os acréscimos, fica irritado quando sai, porque ele sente demais o jogo, né? A gente ainda não conseguia ter dado a brecha para o GB estrear, né? Apesar dele ter entrado um pouco contra o Grêmio, mas a gente sabe do potencial que ele tem, de novo, vai agregar muito ao grupo, tem muita qualidade. A gente não quis começar com muitos meninos, porque era um jogo difícil, importante, como todos os jogos. Talvez começar com 3, 4 atletas que têm idade sub-20, a gente não sabe como eles vão responder, né? Qualidade a gente sabe que tem, mas em alguns momentos do jogo falta um pouco de experiência, né? Então a gente optou por mesclar, né? A gente sabia que a gente ia colocá-los no segundo tempo, algum deles, né? E a gente está tentando ter o cuidado com isso, para a gente não colocá-los e eles sofrerem demais e terem uma análise ou uma avaliação que possa prejudicar o desenvolvimento deles. Então a gente está tentando ser bem cuidadoso com isso, está tentando mesclar a experiência com a juventude e a gente está tentando achar o melhor caminho aí para a gente colocar os atletas da base, manter os atletas mais experientes, não perder qualidade de jogo. E eu acho que com o tempo, eles mostrando o potencial que tem, mostrando que pode ser titular, a gente vai inserindo os atletas aí da base para jogar. Tudo bem, Paiva? Aqui atrás, Flávio Amêndola da Band. Queria falar com você sobre uma movimentação que eu percebi hoje. Eu não sei se isso já aconteceu em outros jogos, mas o Adson trocando um pouco com o Puma, né? Ele vindo fazer parte um pouco mais da construção da jogada e o Puma mais como um ponta. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa movimentação e queria que você falasse também sobre o Adson, porque me parece que ele é um termômetro para esse time. Geralmente, quando ele vai bem, o Vasco vai bem. Hoje foi isso mais uma vez aconteceu. Então, eu queria que você explicasse essas duas questões. Muito obrigado. É isso, o Adson é um jogador que flutua muito, né? Um jogador que gosta de ir no entre linhas para receber a bola, é um jogador que gosta de buscar, às vezes, a bola próximo do volante, né? E ele faz isso com muita qualidade, é um jogador que dificilmente perde a bola de costas, é um jogador que consegue fugir bem do adversário, né? A gente fala que são dribles de fuga, né? Ele está toda hora fugindo do adversário. E quando ele faz esse movimento para dentro, geralmente libera o corredor para o lateral passar, né? Então a gente tem tanto o PH quanto o Puma, que são laterais que apoiam muito bem. E a gente tem feito isso com frequência, tem dado certo, concordo com você. Na maioria das vezes, quando o Adson vai bem, a equipe vai bem, né? Acho que é um termômetro também. Hoje ele foi muito bem,
muito bem. É um jogador que é equilibrado para defender também. Realmente a gente está vendo uma versão aí muito boa do Adson. A gente espera que ele continue com essa regularidade. A gente ainda cobra muito dele estar mais perto do gol, finalizar mais, pisar mais dentro da área também. E a gente sabe que ele vai evoluir muito. Também é um jovem jogador. Tenho certeza que ele vai crescer muito ainda com a camisa do Vasco. Boa noite, Paiva. Brian Lucas, do Antenado na Jogada. A gente viu o primeiro tempo o Vasco com o Souza, o Hugo Moura e o Sforza pela esquerda. E o time ficou um pouco desequilibrado. As maioria das jogadas sempre pela direita e ficou um pouco previsível. A equipe do Red Bull Bragantino percebeu esse momento e todas as vezes que chegava pela esquerda, o time virava e voltava lá procurando o Puma e o Adson. No segundo tempo, você tirou o Souza e colocou o Verratti. Conseguiu equilibrar. Colocou os dois atacantes e equilibrou o meio de campo. Isso foi um movimento pensado já, se não desse certo no primeiro tempo, algo treinado, ou foi ali no improviso ali do jogo, como não tinha dado certo, você improvisou na hora, ou algo já era algo pensado? Obrigado. Imagina. A gente sabia que a gente, com os jogadores que a gente iniciou, que a gente tinha uma grande chance de ter mais a bola, mas a gente ia perder um pouquinho da profundidade, né, pela característica dos jogadores, e a gente sabia que a gente tinha que atacar com os volantes, com os meias, com os laterais, né. Eu acho que a gente conseguiu ficar bastante com a bola, mas a gente não conseguiu furar muito a retranca do Red Bull, e a gente sabia que essa era uma opção que poderia dar muito certo, né, como a gente conseguiu chegar muito bem pelos lados, ter o Verratti dentro da área era fundamental, né. GB estava fazendo um bom jogo, mas não estava conseguindo terminar as jogadas dentro da área. Eu acho que ali deu uma liga muito boa, a gente conseguiu ter um volume alto no segundo tempo, né? E a gente teve que fazer alguns ajustes ali, mas a equipe respondeu muito bem, né? Respondeu muito bem, teve um volume ofensivo grande, acho que a gente conseguiu ficar bastante com a bola, conseguiu roubar a bola no campo do adversário, a gente conseguiu ficar com a nossa defesa alta. Infelizmente a vitória não veio hoje, acho que a gente fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo, e infelizmente a gente tomou um gol no final, mas demonstra que a equipe tem capacidade de ter recurso para jogar de várias formas, de várias estruturas, com vários jogadores diferentes. Independente dos jogadores que entrem, a gente tem a capacidade de buscar sempre a vitória, de buscar um jogo propositivo, de buscar um jogo agressivo, e é isso que a gente vai fazer, independente dos jogadores que estiverem em campo. Boa noite, Rafael. Bruno Murito, do GE. O seu último jogo na sua primeira passagem foi a classificação contra o Fortaleza aqui em São Januário, lotado daquele jeito nos pênaltis, né? E agora o seu próximo jogo já aí, logo na terça, né, a gente falou tanto de calendário apertado aqui, já na terça é contra o Atlético Goianiense. Então eu queria que você falasse um pouco de que você tira de lição desse segundo tempo hoje, bom, né, depois que o Vasco teve dificuldade contra o Atlético Goianiense, e também no primeiro tempo de hoje, que se tira de lição já para tentar a classificação na terça-feira. O que a gente tira até nos jogos anteriores que a gente teve, né? A gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa em alguns momentos ditar o ritmo do jogo, a gente não pode ficar sofrendo perto da nossa área o tempo todo, a gente tem total consciência disso, que a gente precisa construir mais, a gente precisa chegar com mais jogadores no último terço do jogo, a gente não pode deixar de competir muito por todas as bolas, ganhar disputa, ganhar duelo, estar equilibrado para ganhar a segunda bola, porque a posição da tabela não diz muito o que vai ser o jogo, né? Então, de novo, não tem jogo fácil, não tem adversário fácil. A gente vê aí na Copa do Brasil, não teve nenhuma equipe que jogou como visitante que saiu com a vitória. Então demonstra o quanto é equilibrado a competição, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e a gente tem que estar muito focado que vai ser uma final, vai ser uma batalha, uma guerra, a gente tem que estar muito pronto para jogar, né? A vantagem de estar em casa ela é gigantesca, então esses 4 jogos que a gente fez fora foi muito pesado para a gente, mas a gente está preparado, a gente está concentrado para tentar o nosso melhor aqui e tentar sofrer um pouco menos do que a gente sofreu contra o Fortaleza, mas se precisar sofrer para ganhar também, faz parte do jogo. O importante é a gente deixar o nosso máximo e classificar. Aí, Rafael Paiva, então, conosco, essa é a análise dele. Agora eu quero a sua. Deixa aí a sua análise, o seu nome, o nome da sua cidade. No próximo vídeo, eu te prometo aqueles abraços, porque pós-jogo fica corrido e fica grande, porque a gente tem que ouvir o treinador vascaíno. Aí o Rafael Paiva agora tem um jogo com o Atlético Goianiense, terça-feira, aqui mesmo em São Januário, 9h45 da noite. Comente aí e se inscreva. Wellington Campos FC, paga nada não,
dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Você vai ajudar demais, porque o link precisa ser enviado para outras pessoas. Compartilha aí, bota no grupo, pede para a moçada se inscrever. Wellington Campos FC. Me ajuda aí. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo para todos de São Januário, no Rio de Janeiro. Wellington Campos.